Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria voltar à Franca querida e poder comungar com vocês a vida do missionário Jean Batista Rustem. O título da palestra que pediram para apresentarmos é Jean Batista Rustem, a vida de um missionário. Ele é um missionário porque ele faz parte daqueles espíritos que coadjuvaram Allan Kardec. Ele no trabalho da fé, Leon Denis no trabalho da filosofia, Gabriel Delany no trabalho da ciência psíquica e Camille Flammarion no trabalho de descortinar a pluralidade dos mundos habitados. Então nós vamos aqui especificamente falar da vida deste missionário. Você podia passar então a transparência? Tudo começou de uma longa pesquisa que nós fizemos, e já pesquisamos a obra de Rustem desde que entramos para o Espiritismo, evidentemente. Desde 1978 nós estudamos Rustem. Mas no final dos anos, dos anos 80, início dos anos 90, nós começamos uma intensa pesquisa com a França, principalmente naquele universo do período de Allan Kardec, naquela década e meia dos primeiros momentos do Espiritismo. E nós entramos em contato com todos que vocês possam imaginar, departamentos de bibliotecas, funcionários, políticos na França. Conseguimos angariar hoje mais de 30 mil páginas de documentos originais franceses daquela época. Com esse material riquíssimo que está por ora na minha casa, mas que pertence à comunidade espírita e que está sendo gradativamente disponibilizado nos livros e que tudo vai ser depois escaneado para fazer parte de um acervo na internet. Esse material riquíssimo foi sintetizado naquilo que a gente podia e em mais ou menos 700 páginas nós escrevemos a vida de Rustem. É algo extremamente novo, inédito, porque nós mergulhamos num universo que não era conhecido, não sabia se o ano que ele nasceu, não sabia se ele era casado, não sabia se ele tinha filhos, não sabia se ele tinha escrito outras obras, não sabia as coisas da vida dele, só sabia que ele era um advogado brilhante que escreveu a obra Os Quatro Evangelhos de Rustem. Então nós mergulhamos nesse universo, tivemos uma colaboração inimaginável dos funcionários franceses, das prefeituras, das bibliotecas, de políticos, inclusive do primeiro-ministro da França, do presidente da França nos mandou carta, livros sobre esse assunto, e com esse acervo, numa pequena síntese, nós vamos passar aqui em 1 hora e pouco para vocês um pouco da vida do Rustem, tá? Então, vamos começar com a certidão de nascimento. Não se conhecia, então tá aí, o Rustem existiu, a certidão de nascimento é o carimbo, é o sinete do lado de cá, né? Em que a pessoa está encarnada, ou reencarnada, como explicou o Gilberto, que é o caso do nosso Rustem. E o Rustem ele não nasceu em Bordeaux, nasceu no sul de Bordeaux, na cidade de Bègle. Bègle é uma cidade que faz parte da grande Bordeaux. Poderíamos imaginar aqui, por exemplo, Patrocínio Paulista, faz parte da grande Franca, não é isso? Franca faz parte de uma grande Ribeirão, essa é a ideia. Então Bègle faz parte dessa cidade de Bordeaux, é uma cidade à parte, é uma cidade de trabalhadores, uma cidade de indústria, em que é uma cidade dormitório, quase sempre as pessoas vão para Bordeaux para trabalhar. Então ele nasceu lá no dia 15 de outubro de 1805, repare que no mesmo mês de Allan Kardec, logo sobre a mesma orientação astrológica, e um ano depois de Kardec. Kardec é de 1804. O nome do seu pai era François Rustem, um negociante que estava passando de uma família rica, mas ele em particular estava passando dificuldades, necessidades, né? Um dinheiro contado para manter a família, e filho da dona Marguerite Robert, os pais do nosso Rustem. Uma outra? Aqui, ele saindo de Bègle,
foi morar na casa dos seus pais na Porta São João, já em Bordeaux. Ele só foi lá na Semberg, talvez por ligação da mãe, a senhora Margarite, os seus familiares, quase sempre a mãe, a mulher vai procurar os seus familiares para poder ter um bom parto, né? Talvez por isso que ele foi para Berg, porque era a origem da família da mãe do Rustem, e depois ele volta para Bordeaux, onde que morava os seus pais aqui nessa rua Porta São João, número 1. É bem perto da escola onde que ele vai estudar, quer dizer, podia fazer o trajeto a pé. Vamos para a próxima. Aqui está a escola em que ele estudou, a escola importantíssima que existe até hoje na França, escola que tem um currículo, podemos dizer, de grandes homens que ela formou e inclusive serviu de proteção e de hospital na Segunda Guerra Mundial para cuidar de tantos soldados necessitados. Então aqui nessa escola, ele nasceu em Bordeaux em 1805, de uma família de poucos recursos. Jean Baptista recebeu educação boa e sólida, mas ao sair do colégio era preciso escolher uma carreira. Os sacrifícios que seu pai havia imposto para o ajudar havia chegado ao fim. Quer dizer, ele fez o curso básico, agora ele tinha de escolher uma profissão, uma carreira, quer dizer, fazer uma faculdade para ter uma profissão, e aí tinha acabado os recursos do pai. Cabia a ele agora se sustentar para pagar os seus estudos, se quisesse continuar, né? E aí nós vamos ver que ele torna-se professor para poder se transformar em estudante. Ele vai dar aula particular, como ele teve uma boa formação no curso básico, no curso secundário, então ele se torna um professor. E, de um lado, ensina matemáticas básicas, literatura, obtendo assim recursos necessários para fazer face às despesas de taxa de inscrição e às necessidades da vida. De outro, seguia assiduamente o curso na Escola de Direito. E ele escolheu a Faculdade de Toulouse, que era a que tinha de melhor no sul, abaixo de Bordeaux, que era a maior faculdade, a melhor faculdade de Direito. Então ele vai lá, morar em Toulouse, vai dar aula particular, se sustentar, pagar a inscrição lá da faculdade e poder, então, viver. Vai ter, evidentemente, que no início muita dificuldade. Nós temos todos os diplomas de Rustem. O primeiro diploma reflete bem essa dificuldade inicial, das primeiras provas, chegando, tendo que trabalhar para se manter, mas no final já se forma com méritos aplaudidíssimos, plus distinguir, quer dizer, um máximo de distinção na sua formação. Então, dando prosseguimento. Aqui eu queria fazer um registro muito interessante, já que nós temos um pouco mais de tempo. Ele escolheu Toulouse. Só que essa faculdade de Direito em Toulouse, ela foi fundada em 1200. Nós estamos em 1815 por aí, a época de Rustem. Mas essa faculdade foi fundada em 1200, no século XIII. Por quem? Por São Domingos, aquele que fez a Inquisição ou a perseguição aos cátaros. E o que acreditavam os cátaros? Na teoria essa que Rustem veio desenvolver, que é a da queda e a do corpo fluídico de Jesus. Que os cátaros, e por causa disso, foram dizimados, foram queimados, principalmente na grande cruzada comandado por Inocêncio III. Ele é só terceiro que está correto, o Inocêncio não está, Vocês podem ver pelo nome da figura. Mas o que acontece, aliás, um jurista brilhante, só como jurista. Como Papa foi problemático, dada essa perseguição. E então São Domingos teve a ideia de falar assim, não adianta a gente dizimar os cátaros, porque essas ideias vão continuar aí, e é verdade que continuam, O Gilberto acabou de voltar de lá de um passeio, o Emílio Rusante, o irmão do Ferdinando Rusante, estudioso da Alba de Ubaldi, também acabou de voltar de lá, as ideias cátaras fervilham lá, mas não adiantou nada. Ele pensou assim, bom, como é que a gente pode fazer para resolver isso? Vamos fazer aqui uma faculdade, porque a ideia dessa faculdade é espalhar e disseminar as ideias católicas. Então a gente mata os líderes e o povo depois vai passar por este aprendizado, esse massacre psicológico com a faculdade, com as ideias católicas.
passa os anos, passa os séculos, Rustem nasce, escolhe Toulouse, vai para Toulouse, se forma em advogado nesta faculdade que tinha esta ideia de frear essas ideias, não é isso? Não conhecia o espiritismo, conhece o espiritismo, recebe a revelação do corpo fluídico e da queda e passa a ser o maior divulgador desse assunto. Não adiantou nada. Afinal, o outro era só domingos e Rustem era uma semana inteira, né? Não tinha como vencer. A vida aguarda, não é isso? Aqui está o diploma de Rustem, repare, já formado, né, com distinção. Esse é um dos diplomas que nós temos dele, né? Bom, logo que ele se forma, então, em 1826 a 29, ele vai fazer estágio. Aonde que ele escolhe o estágio? Em Paris. Também o que se tinha de melhor para fazer o estágio, né? Ele vai fazer o estágio, primeiro na escrivania, ou melhor, num tabelião, né? Onde que ele vai aprender a redigir a lei, a como escrever como advogado, com aquela linguagem lá do direito, né? Então ele vai lá para esse tabelião e vai fazer o estágio. Ele precisava trabalhar para poder pagar o estágio. Então lá na escrivania, ou melhor, no tabelião, ele aprende a lei e ganha dinheiro. E, ao mesmo tempo, ele vai fazer o estágio aonde ele vai ouvir os príncipes das palavras, os favoritos da fama, onde que ele vai aprender a discursar. Então, ele vai aprender a escrever bem e vai aprender a falar bem, a defender as suas ideias como advogado. Formado isso, né? Então, como diz o senhor Batá foi, quando da morte do Rustem, no ano da desencarnação do Rustem, que nós vamos ver lá na frente, que é em 1879, o senhor Batá, nesta época, era o bastonário da Ordem dos Advogados de Bordeaux. Ele era o presidente da Ordem dos Advogados de Bordeaux e ele fez um discurso que foi publicado no jornal, que nós vamos apanhar vários pedaços desse discurso, de quando da morte de Rustem, em que ele leu. No velório. E foi interessante, inclusive, que no dia da desencarnação, hoje nós temos o documento original com a letrinha dele. Acabou de chegar, Júlio. Uma novidade do senhor Batá, porque naquela época era na mão, né? Depois que foi para o jornal lá para ser com a de tipografia. Mas então o senhor Batá, quando ia para o velório, ele se reuniu com alguns advogados, se paramentaram com as roupas lá de advogado, ele com a veste de presidente, e caminharam numa espécie de procissão até o cemitério, que é o pequeno Père Lachaise de Bordeaux, né? O cemitério La Chartreuse, onde ele leu esse discurso. Então foi um discurso oficial que logo no outro dia foi publicado no jornal de Bordeaux, o jornal de maior circulação da cidade. Então, pegando um pedaço do jornal, diz lá o senhor Batá, né? Quer dizer, um advogado, colega dele, presidente da ordem, tinha finalmente alcançado o objetivo de todos os seus desejos, tinha estudado procedimentos legais em um dos melhores centros de estudo de Paris, tinha se munido de todas as peças, sabia escrever, ouviu os mestres da palavra, sabia falar e estudou procedimentos legais num dos maiores centros de estudo de Paris. Estava formado, estava agora com todas as peças para começar a sua carreira. Termina então o ano de 29 e o que ele vai fazer? Vai se inscrever na Ordem dos Advogados de Bordeaux. Evidentemente que esse é um prédio moderno, naquela época não existia esse prédio. Ele se inscreve na Ordem dos Advogados de Bordeaux e continua o senhor Batá. Olha que informação interessante. Voltou a Bordeaux, né? Onde foi inscrito no quadro da Ordem dos Advogados em 1829, distinguiu-se rápido como advogado de negócios. Então ele era advogado de negócios. É isso? Depois que vai se desenvolver depois em advogados também tributaristas, advogado de direito comercial, etc. Então essa é a sua especialização. Ele vai fazer então a sua carreira de 29, então como advogado, e vai atingir uma fortuna considerável. Vai chegar, inclusive, em 1848, a ser o presidente da Ordem dos Advogados de Bordeaux. Uma das maiores ordens de advocacia da França, que tem a sua tradição desde as Galhas de Getúlio Vargas, ato falho não, hein? Mas desde Júlio César, né? Quando ele esteve e invadiu as Galhas e que implantou o direito romano lá
nas Galhas, e então sempre foi uma escola de brilhantes advogados, desde esse período. Bom, aqui está o site hoje do direito lá de Bordeaux, todos vocês têm acesso, está aí a página, eu tirei a página da internet, é do Instituto de Direito do Homem, do Bureau de Bordeaux, está aqui, ó. É uma página, então, que existe, e nessa página não só tem tudo sobre o direito em que o povo pode entrar com acesso de graça, pedir coisas e ter a ajuda de advogados, aquelas coisas todas, né? Mas também tem uma parte do site que trata da história da ordem. E quando a gente entra na página da história da ordem, que vem lá das Galhas, como eu falei, lá da época de Júlio César, aí vem indo até que chega o ano de 1848. E quando chega no ano de 1848, quem eles citam? Rustem. Tá aí. Repare que aqui está faltando um parênteses, ó, porque eles botaram a data errada e nós que mandamos para lá a informação, eles corrigiram a data, mas esqueceram de fechar o parênteses. Depois tem que escrever para lá, Júlio, para mandar fechar o parênteses. Fazer tudo certinho, né? Mas aqui, repare que é muito interessante essa informação, porque ele fala que Rustem era brilhante, e em vez de focar Rustem como advogado, que foi presidente da ordem, ele diz que se destacou como discípulo de Allan Kardec. Essa é a página dos direitos humanos de Bordeaux, dizendo que se destacou como discípulo de Allan Kardec, como o espiritismo cristão da revelação, publicou esse livro, Os Quatro Evangelhos, em Bordeaux, publicado em 1866. E aí o livro se chama Os Quatro Evangelhos. Repare que tem um risquinho aqui atrás dos Quatro Evangelhos, é um líquen. E é interessante que quando a gente clica lá na França, neste link, ele vai para a casa de Bezerra de Menezes, aqui na Rua Bambino, em Botafogo, no Rio de Janeiro, que estuda Rustem. Quer dizer, eles tiraram essas informações de lá. Mas deu para a gente uma informação muito boa, muito interessante, que é a seguinte, dizendo que Rustem tinha deixado 3 mil francos para ajudar os advogados pobres com necessidade, doentes, etc. Então é uma confirmação da ordem de que o testamento dele, que nós vamos ter, nós vamos mostrar o testamento para vocês, isso faz parte do testamento, mas é uma prova da ordem de que realmente o testamento foi aberto, o testamento foi repassado e cada um recebeu o que tinha de receber. Guarda isso que é importante, porque a própria ordem afirma, e está na página hoje, que ele deu 3 mil francos para ajudar os advogados pobres, necessitados, doentes, seus colegas. Tudo bem? Casou, né? O homem também precisa casar, é bom casar. E aqui está a certidão de casamento. O casamento naquela época, é o que está escrito aí, tá? Eu acabei de ler, fiz a tradução, vou passar para vocês. Ó, o sujeito chegava lá com a pessoa que ele ia casar, anunciava que ia casar, deixava lá todas as informações, chegava um representante do prefeito na escadaria da prefeitura, a multidão passava na praça, ele vai ter uma informação sobre casamento, as pessoas paravam, ele dizia, vai casar fulano de tal com fulano de tal, alguém é contra? Na escada. Bom, uns dias depois, chegava lá outra vez o representante do prefeito e dizia, vai casar fulano de tal, alguém é contra? Depois da terceira vez, aí então a documentação era fechada e era marcado o casamento. É o que conta aí, ó. Bom, ele casou com a dona Elizabeth Rustem, que era sua prima, ela já era antes viúva do senhor Lafourcade, ela nasceu no dia 13 de dezembro de 1805, logo ela era alguns meses, só 2 meses mais nova do que ele nasceu em outubro, ele nasceu 15 de outubro, ela nasceu 13 de dezembro, né? E eles casaram no dia 24 de agosto de 1850. É interessante que 3 dias antes dele casar, ele fez um documento não falando dos bens dela, o que era dela, mas do dele. 3 dias antes de casar, tudo que é meu é teu, meu amor. Isso que eu venho falando para minha Regina, que estava na hora dela fazer isso. Entendeu? Mas ele 3 dias antes, tudo que é meu é teu, meu amor. Coisa linda, né? Ramon, já fez o seu ou não? Manda a brasa. É isso aí. Vamos lá. Bom, quem casa também quer casa, porque por enquanto ele morava na casa dos pais.
Ele sempre morou com os pais, devotadíssimo, com um carinho tremendo por papai e por mamãe. Aliás, ele vai comprar a casa dele também perto dos pais, honrar pai e mãe, né? E ele comprou a casa na rua Saint-Simon, uma casa no número 17, uma casa maravilhosa, para os padrões, num bairro de alta condição, uma casa de 4 andares, com marcenaria, com adegas e etc. Evidentemente que ele botava outras pessoas na casa para morar, ele cedia outros andares para outras famílias, porque nós temos o censo então investigava e outras famílias moravam ali naquela casa dele. Nós temos o documento original, não é nem xerox, original. O administrador da casa mandou para a gente o documento de compra e venda do Rustem, original da casa, realmente, por quanto comprou, tudo isso, né? As informações. A casa custou 25 mil francos. Guardem essa informação, uma casa num bairro de nome, como até hoje, né? Hoje é a porta de uma das estações principais do metrô, lá de Bordeaux. É um bairro de luxo. E a casa, então, de 4 andares, com essas informações todas que eu passei para vocês, custou 25 mil francos. Guardem essa informação deste valor, porque a gente não sabe quanto isso era na época. Mas depois nós vamos fazer um paralelo importante com relação a Kardec e nós vamos ter uma ideia do que isso significa. Tudo bem? Reparem, então, que ele casa em 1950 e ele só vai adquirir a casa em 1950 e trabalhava desde 29. E já era bastonário da Ordem desde 48, quer dizer, presidente da Ordem em 1948. Então trabalhou, lutou e agora é que ele pôde ir lá e quis ter o patrimônio dele para viver com a sua querida, como ele chamava nas cartas, querida Elizabeth. Logo depois, em 53, 3 anos depois, ele compra uma quinta em Tribis, ou quinta do Tribis. Tribis é de tributo, porque ali, séculos antes, vivia um cobrador de impostos. Ele comprou aquelas terras, ali naquelas terras ele sempre manteve a terra produtiva, aliás, como nos fala o Evangelho, a terra não pode ficar inativa, é uma frase de Jesus, na parábola da figueira plantada na vinha, a terra não pode ficar inativa, e a terra não ficou. Ele era campeoníssimo na produção de trigo, vinho branco e vinho tinto. Tá certo? Então ele comprou essa fazenda 3 anos depois de casado, ficava mais ou menos ao sul, 45 quilômetros de Bordeaux, e vai se transformar, e vocês vão ver isso, num centro espírita e numa das maiores instituições espíritas do mundo de todos os tempos na época de Kardec. Onde que ele vai conseguir reunir mais gente e transformar mais gente em espiritismo do que toda Paris espírita. Informação da Revista Espírita que eu vou passar aqui para vocês já. Aguardem. Vamos seguir a sequência. Então era tanta gente na reunião que às vezes ele não podia fazer a reunião dentro de casa, ele tinha de fazer aqui fora no gramado. Reunia as pessoas em grupo e ia falando, porque depois dele pregar sobre o Evangelho, ele ia nos grupos para dar orientação mediúnica. E é interessante, é bom a gente falar isso, porque quem instituiu palestra pública pela primeira vez, palestra pública espírita, isso que nós fazemos, que é o nosso maior meio de divulgação espírita, foi o Rustem. Pública, aberto para todo mundo frequentar, e palestra para divulgar. Kardec fazia palestra nos eventos, nas viagens que ele fazia. E lembro que a Sociedade Espírita de Paris era uma sociedade científica de estudo que só entrava sócio ou devidamente convidados por escrito. Não era entrada pública. Rustem é que inaugura a ideia da palestra e palestra evangélica ao ar livre para a massa. Bom, mas um grande advogado, trabalhou muito, se dedicou, passando por dificuldades financeiras, teve de lutar muito para conseguir tudo o que conseguiu, chegou a uma estafa. Ficou doente. No mês de janeiro de 58 foi acometido de uma enfermidade tão prolongada quanto dolorosa, proveniente de uma vida de longos estudos de canseira e de labor. Ele mesmo informa isso. Aí foi uma parada. A vida deu uma parada em 58. É interessante que o Livro dos Espíritos saiu em 57, né?
Repare então que não existe o acaso, como dizia o Newton Boechat, o acaso é o pseudônimo de Deus quando ele não quer assinar. Até quando o cabo fica doente, antes manda o livro dos espíritos antes, né? Para aproveitar a doença da pessoa. Então agora ele vai ficar 3 anos de reflexão, de 38 mais ou menos, de 58 até 60, ele vai mergulhar no conhecimento espírita, aproveitando essa parada na advocacia que ele nunca abandonou. Ele em casa era sempre consultor, ele era consultado pelos homens do direito, que ele mantinha as informações. Ele sempre sonhava um dia botar a beca e voltar outra vez. Não o fez, né? Porque depois ele mergulha no espiritismo e vai para outro caminho. Mas, no entanto, sempre foi um consultor, ao tal ponto de deixar esse dinheiro para a ordem, para ajudar os advogados necessitados. Bom, o que ele fez nesse período? Leu o Livro dos Espíritos, que é 1,59, Os 4 Evangelhos, volume 1, página 59, tá bom? Ele mesmo é quem fala o seguinte, aproveitando esse momento de reflexão, leu o Livro dos Espíritos. Na página desse volume encontrei uma moral pura, uma doutrina racional, de harmonia com o espírito e o progresso dos tempos modernos, consoladora para a razão humana. É aí então que ele vai começar a escrever para Allan Kardec. Vamos para um outro? Leu o Livro dos Médiuns. Li em seguida o Livro dos Médiuns, e nele me deparou uma explicação racional da possibilidade das comunicações do mundo corpóreo e do mundo espiritual. Nada melhor do que começar como tem que se começar, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns. A próxima? Bom, mas ele fazia caridade. Mesmo antes de conhecer o espiritismo, era profundamente generoso. Diz lá o senhor Batal, seu colega de advocacia, o seguinte: ele reservava mesmo grande parte para empregar em abundantes esmolas. Caridades, né? Mas depois que ele ficou doente, aí o senhor Batata está falando agora da doença, aí ele diz assim: doença em que ele conhece o espiritismo. O senhor Batar não fala de espiritismo, é um advogado, só registra a doença. Nós é que sabemos pela informação de Rustem que quando teve a doença ele conheceu o espiritismo, leu o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Olha o que o senhor Batar fala desse período da doença. A partir desse momento de enfermidade e do conhecimento do espiritismo, ele se liberou com mais desprendimento que antes das atividades de beneficência e caridade, tanto na cidade como no distrito de Targon, aonde ele tinha uma propriedade lá na fazenda. Então, repare que quando ele fazia caridade, depois que ele conheceu o espiritismo, diz o senhor Batar, ele se liberou muito mais, passou a ajudar muito mais, não só em Bordeaux, mas lá na fazenda, com a criação do grupo Rustem. Então ele escreve para o Allan Kardec e pede orientação a Allan Kardec. Mal que ele lê o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, qual é a orientação que eu quero, Kardec? É aonde eu devo frequentar. Li, estudei, agora eu quero ter a prática. Preciso frequentar, porque era a sua recomendação. E Kardec recomenda ele frequentar aqui a Rua Barenes, número 13, que era a casa do senhor Sabot. O senhor Sabot foi, segundo o próprio Kardec, nas páginas da Revista Espírita, né, o senhor Émile A. Sabot foi o primeiro espírita de Bordeaux a confessar suas íntimas convicções em 1860. Ele era chefe da contabilidade da Companhia de Ferro do Sul, lá de Bordeaux. Então, chefe da contabilidade, Kardec mandou ele frequentar a casa do senhor Sabot. Ora, quem era o senhor Sabot? O senhor Sabot era genro da senhora Casemajou. Quem era a senhora Casemajou? Um das principais médiuns da codificação, tem mensagens dela de Fenelon no Evangelho segundo o Espiritismo e em várias mensagens na Revista Espírita. Ele era genro dela, ele era casado com 2 filhas da senhora Casemajou. Por que você está rindo, Vera? 2 filhas. Ué, o que tem? Casou com a primeira, ela desencarnou, casou com a segunda. Nada melhor do que buscar a cunhada em casa, já estava ali. Já. Então desencarna a Felícia, que era a sua primeira esposa, né? Espírito brilhante, porque vai dar várias comunicações através da senhora Casemajou, que Kardec publica na Revista Espírita. Uma delas é lindíssima, chamada A Fé, a Esperança, a Caridade. E ela era irmã de Ferdinand, o espírito Ferdinando do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai dar comunicação também através da senhora Casemajou e que vai ser um dos guias espirituais desta ordem. Então, os irmãos desencarnam e fica outra.
E então o Sabor casou com ela. Mas ficou o filhinho dele do primeiro casamento, que é o José Sabor, lá da Felícia, né? E o José Sabor ficou, e quando Kardec foi lá, em 1861, para a funda, em outubro, precisamente 14 de outubro de 1861, para fundar aqui, neste lugar, na rua Barenes, número 13, a Sociedade Espírita de Bordeaux, ele é saudado pelo menino José Sabor, de 5 anos. Ele faz uma saudação e chama Kardec de pai, de um pai espiritual das ideias, né? E Kardec fica emocionado e bota na revista e diz assim: não posso, escreve na Revista Espírita em dezembro de 61, não posso deixar de citar esse menino, porque ele não repetiu as coisas como um papagaio, já tinha na alma a natureza espírita, o espiritismo está bem plantado lá. E é interessante então que logo depois, vou dar aqui um saltozinho, em 62 é que o senhor Sabor vai casar então com a sua segunda esposa, né? E em 63 vai um médium lá na cidade, que veio dali de perto, Jean Hilário, o nome do médium. Kardec fala muito dele na Revista Espírita, teve até um processo célebre com o Jean Hilário, perseguição de médium, essas coisas, né? E para a justiça e tal. O Jean Hilário vai lá, e ele está lá na Sociedade Espírita de Bordeaux, e estava lá o Sabor com a esposa, e apresentou a esposa, né? E o espírito fala para ele: quem? A Felícia. Diga para a fulana de tal, minha irmã, né, que é a atual senhora Sabor, diga para ela se ela vai gostar do mesmo neném como ela cuida do meu. Aí o médium disse: não estou falando isso. Será que eu tenho autoridade para dizer assim: a moça está grávida? Eu não sei se ela está grávida, eu posso falar. Aí o espírito fala, ele então, o mentor dele era o pai dele desencarnado, é o Jean Hilário, e fala assim: me ajuda, meu pai, eu não quero falar isso. Mas o espírito pegou e falou. Pegou ele e ele disse. Aí ele diz, né? Verdadeiramente ela está grávida. Mas aí diz assim: está grávida. Aí ela fala assim: a espírito diz assim: eu sou a esposa do Sabor e ela é minha irmã. Aí o médico falou assim: eu não vou falar isso. Como que pode ele casar com a irmã, né? Com a cunhada? Isso deve ser uma mentira. Aí o Sabor confirmou: não, é ex-cunhada, né? Agora esposa. Então, era um ambiente de muita riqueza de mediunidade, etc. Então, o Rustem pergunta para Kardec: onde eu devo frequentar? Aí. E aí o Rustem vai frequentar, é aí que ele vai conhecer Allan Kardec, é aí que ele vai apertar a mão de Allan Kardec, em outubro de 1861, quando o Kardec vai lá. E o Rustem vai frequentar lá, e o que o Rustem vai passar a ser? O evocador dos espíritos na reunião mediúnica. As mensagens então eram recebidas, o senhor Sabor juntava as mensagens, mandava para Kardec, Kardec analisava, inclusive publicava algumas mensagens na Revista Espírita. Aliás, Rustem fala isso em carta para Kardec, com as mensagens que nós evocamos e mandamos para você, e que o senhor Sabor enviou, como é praxe da nossa instituição, quer dizer, é praxe, o que nós recebemos aqui nós mandamos para você. Então, é uma instituição muito bem alicerçada. Estudava o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, recebia as comunicações, mandava para Kardec, Kardec analisava, publicava, e assim ia. Tudo bem? Fora a harmonia espiritual. E todos os funcionários trabalhadores, todos eram da Companhia do Ferro, da Estrada de Ferro. Então, muitos trabalhadores, negociantes, pedreiros, né, militares, e que formavam então esse grupo nascente. Que numa outra oportunidade a gente fala em detalhes alguns outros casos mediúnicos aqui desse grupo. Bom, então Rustem escreve, manda algumas mensagens, analisa algumas mensagens e manda para Kardec, em abril de 1861. Kardec então lê aquilo tudo, observa e resolve fazer um comentário, colocando a carta de Rustem, que ele começa chamando Kardec de seu líder espiritual. Ele publica esta carta e diz assim: pode publicar porque eu me honro de ser publicamente espírita. Assinado Rustem, ex-bastonário da Ordem dos Advogados de Bordeaux. Kardec publica isso na revista e faz um comentário. E na hora que ele faz um comentário, isso em 1861, ele vai dizer: o senhor Rustem passou a mestre em apreciação de mensagens espirituais.
Quer dizer, ele recebe as mensagens através dos médios, ele não era médio. Os médios recebiam aquilo que ele evocava e ele analisava. Kardec diz, passou a semestre em apreciação de mensagens. Não ficou na superfície, estudava profundamente. Não é porque os espíritos falaram, bate ou não bate a comunicação, tem lógica, não tem lógica, onde que está isso? Vamos estudar, aprofundar a mensagem. Não ficou na superfície. É espírita sério. Estuda as comunicações espirituais que recebe, as medita e tira bom proveito. E conclui Kardec, devemos felicitar o Sr. Rustem. Esse é o início, então, da sua carreira como espírito. Vimos o início da sua carreira como advogado, agora estamos vendo o início da sua carreira como espírito. Está tudo nos conformes. Ou não? E o desafio é: não acredito, prova. Eu não sei se você vai conseguir as 30 mil páginas. As minhas estão lá à disposição de qualquer um do movimento espírita, contra ou a favor. Por que que não vão olhar? Baixar o microfone. Covarde. Então, quando Kardec vai visitar Rustem, em Bordeaux, vai visitar a Sociedade Espírita de Bordeaux e vai conhecer Rustem, apertar a mão dele. Eram 300 pessoas na reunião, não podiam falar os 300. 300 pessoas, cada um, imagina aqui no auditório, uns 80, cada um vai fazer uma palestra? Não, só 5, 6. Um dos escolhidos foi o senhor Bochet Vitrat, um médico, amigo de Rustem. Rustem frequentava a reunião da casa dele, amigo, escritor de livros interessantes, escrevia livros, inclusive, sobre fungos que dão em vinho, que é um produto importante lá na economia de Bordeaux, e outras doenças em que ele escreveu o livro. O senhor Bochet Vitrat vai fazer um discurso para Allan Kardec, e no meio de discurso ele diz assim: hoje o reconhecimento me obriga a inscrever nessa página o nome de um dos meus bons amigos, que me abriu os olhos à luz, o senhor Rustem, advogado distinto e sobretudo consciencioso, destinado a representar um papel marcante nos fatos do espiritismo. Devo esta homenagem passageira de reconhecimento e amizade. Então ele não fala nem o nome. É como se estivesse num discurso dizendo assim: devo aqui essa minha vinda à Franca ao meu amigo Felipe. Pronto. Todos já sabem que é o Salomão. Ali também, na presença de todos, foi de forma geral. Devo o reconhecimento, quem me trouxe para cá, quem me alertou, quem me abriu os olhos, ao senhor Rustem, distinto advogado. É um discurso normal na frente de Kardec, na frente das 300 pessoas ali reunidas para fundar a Sociedade Espírita de Bordeaux. Bom, aí Rustem pensa em fazer o testamento dele. Está aí uma das páginas, o testamento é imenso. Eu só coloquei aí, é escrito por ele mesmo, testamento holográfico. Holográfico é escrito à mão. Como advogado sabia escrever muito bem, atento, chamava sempre o tabelião, chamava testemunhas, registrava tudo, para não ter erro. Porque depois, quando os espíritas começaram a deixar as coisas no testamento para os outros, a defesa era sempre o seguinte: chegava diante do juiz, testamento pronto, tudo certo, tudo bacaninha, chegava diante do juiz, ele fez assim porque era louco. E o juiz dava causa, mudava o testamento, alterava, não dava aquilo que o testamentário deixou, tá certo? Registrou, não dava, porque considerava, por ser espírita, que o sujeito era louco. Um exemplo: Madame Kardec. Madame Kardec, a senhora Amélie Boudet, que conseguiu uma grande fortuna para poder doar para a sociedade do marido. Depois da morte de Kardec, ela multiplicou os bens de Kardec, uma grande administradora, lutou, inclusive muitas vezes até deixava de comer coisas especiais para poder juntar dinheiro, conseguiu uma grande fortuna ao ponto de ter 32 imóveis alugados, uma casa maravilhosa, a Vila Seguir. Ela deixou tudo para a sociedade do marido, com o objetivo de ter as obras de Kardec vendendo barato para que pudesse todo o povo ter acesso. Familiares dela entraram na justiça dizendo que a velhinha era louca. Lutou-se desde 1883, quando ela morreu, até 1900. E é triste quando em 1900 o Lemarri, que é o grande seguidor de Kardec na sociedade, vai nas páginas da revista e diz assim: depois de tanta luta, perdemos tudo. O juiz não deu causa ganha.
Um outro grande discípulo do Rustem, Jean Guérin, deixou 150 mil francos para a sociedade de Allan Kardec. Tudo também não chegou. Os juízes não deram causa ganha. Rustem já parece que antevendo, já deixa um testamento muito bem preparado, amarrado. E qual é a prova que nós temos que o testamento foi aberto e tudo distribuído? Vamos guardar essa informação. Primeiro que nós temos todos os selos e documentos de pagamento de taxas para a abertura do testamento. Primeiro. E segundo, a informação da própria Ordem dos Advogados hoje, que diz que o dinheiro chegou lá, para os advogados pobres. É a própria ordem falando dos advogados. Então fica claro. Quando Rustem abriu, nós vamos ver esse testamento, como é que foi. Mas por que Rustem resolveu fazer esse testamento em 61? Primeiro que ele veio de uma doença gravíssima de 3 anos. Conheceu o espiritismo, ficou diante daquela beleza. Conheceu Kardec, apertou a mão dele, pronto. Agora é o suficiente, eu tenho que fazer alguma coisa. Fora que ele tinha acabado de ver uma seguinte informação. Um grande amigo de Kardec, presidente de honra da Sociedade de Paris, que morava na Bélgica, tinha 20 milhões de francos que poderiam ser investidos no espiritismo. Mas o malandro foi lá e com sociedade para cá e tal, tapeou e o dinheiro não chegou. E ele escreve para Allan Kardec contando isso, o quanto seria importante para oxigenar a divulgação do espiritismo. E ele desencarna de uma forma repentina um pouco depois. E aí o Rustem, analisando aquilo, falou assim, poxa, eu também tenho um patrimônio, não igual a esse no caso, mas um patrimônio considerável. É melhor cuidar. Aí então ele escreve o testamento e nós vamos ver pelo testamento quem era Rustem. Como eu disse para vocês, são muitas e muitas páginas, eu só botei aqui um exemplo para a gente ter a ideia. No meu livro História de Rustem tem alguns aí, Júlia, que alguns vão receber, não? Ah, tem, alguns vocês vão ver, tem aquele que não tem, esse livro que eu falei de 700 páginas, está aí à disposição de vocês com todos esses documentos, com a tradução na íntegra, completa, com as páginas, citações, fontes, de tudo isso, tudo bem? Bom, fazendo aqui um resumo do testamento, nós temos assim, primeiro, a doação universal para Elizabeth. Quer dizer, se ele tivesse vivo, se ele desencarnasse antes da mulher, ficava tudo para a mulher. E ele vai dizer no testamento, tenho certeza que ela vai fazer caridade tão bem como eu ia fazer. Confio na minha mulher. Kardec faz a mesma coisa. No testamento dele que nós temos e colocamos no nosso livro, também ele começa assim, tudo é de Amélie Boudet. E o Rustem começa da mesma forma, tudo é da minha mulher. No entanto, se ela desencarnar antes, o que aconteceu, divido assim meus bens. 2.000 francos para os pobres da comunidade de Arbi, aonde ele tinha a fazenda. 10.000 francos para os pobres da igreja de São Pedro, em Bordeaux, que ele passava a pé para ir para a Ordem dos Advogados, ele passava pela igreja, viu os pobres lá, sem distinção de religião, olha, até para os da igreja de São Pedro. Aliás, ele não deixa de abrir um parênteses. Obrigado, Júlio. Esse é o livro que eu falei para vocês, aqui tem todas essas informações. Mas, ele inclusive não deixa de abrir o parênteses, deixo isso para o padre, mas que o padre use realmente para os pobres. 1.200 francos de renda vitalícia para sua irmã Matilde. 5.000 francos para o estabelecimento de surdos e mudos, 10.000 francos para o hospital de asilo de crianças abandonadas, 3.000 francos para advogados necessitados da ordem, olha aí a prova. 3.000 francos para a doméstica que tiver no meu serviço, para a empregada. Depois nós vamos ver que estão 2 empregados, no outro testamento ele vai botar até o nome delas, um pouquinho para cada uma. 3.000 francos, é dinheiro, um bocado de dinheiro. Lembra que eu falei para vocês que aquela casa num bairro de luxo de 4 andares custou 25.000 francos. Estão entendendo agora aqui o valor do que é? Bom, e 2.000 francos para o senhor Molim, pelos meus serviços, pelos seus serviços prestados. Era um que ajudava ele lá na fazenda, ele deixou esse dinheiro para esse homem, mas é interessante que era um dinheiro que o homem tinha pedido emprestado a ele. Ele agora já está doando para ele, e como ele pagou algumas taxas a mais, ele pagou as taxas, deixava os 2.000 francos, mais 120.000 francos, para ele não ter tudo de volta.
Então tá aí, se preocupa com os empregados, com os surdos, mudos, com os doentes, com a sua irmã, com os pobres, etc. Ele chega ao detalhe como poderia ser usado para os pobres aqui, por exemplo, principalmente para aqueles que não podem trabalhar. E para os que podem trabalhar, ensinar a trabalhar. Então o dinheiro deveria ser os seus sobrinhos, porque ele não tinha filho, os sobrinhos tinham de administrar esse dinheiro, para comprar ferramentas, porque o homem tendo ferramenta, ele pode trabalhar e ter o seu sustento sempre. Ensinar a trabalhar e a comprar ferramenta para ele poder ser livre, independente e ganhar o seu dinheirinho. Ele explica isso, por isso que eu disse que o testamento é muito longo, então esse aqui vai a detalhes que o tempo não nos dá para falar de tudo isso. Mas depois, como 10º, ele deixa 20 mil francos para o senhor Allan Kardec, a maior fortuna doada a Allan Kardec. 20 mil francos para Allan Kardec, na sua qualidade de presidente da Sociedade Espírita de Paris, residente atualmente em Paris, a soma de 20 mil francos para ser empregada na propagação na França e no estrangeiro do Espiritismo. Que depois ele puxa um adendo e diz assim, inclusive com a distribuição de bens para cá e tanto para lá, para cá, eu vou doar mais 10 mil francos para o senhor Allan Kardec. Então o total era de 30 mil francos. Mas aqui como objetivo não são números, né? E simplesmente é uma ideia. Foi a maior doação feita para Allan Kardec, que chegou a Allan Kardec, e nós vamos ver mais tarde, publicado no jornal Le Espiritisme de Gabriel Delany, a senhora Berta Foprot, dando esta informação, que o dinheiro de Rustem realmente chegou lá na sociedade. Não para Kardec, porque quando ele morreu em 79, Kardec já tinha desencarnado em 69, 10 anos antes. Mas o dinheiro chegou na sociedade para essa utilização. Colocaram os livros, a divulgação dos livros na França e no estrangeiro. Eu falei para você que a casa de 4 andares custou 25 mil francos, né? Ele estava deixando 30 mil para o Allan Kardec. Então era maior do que uma casa de 4 andares num bairro de luxo. Mais do que o valor da obra de Kardec, porque no testamento de Kardec, quando Kardec morre e é feito o levantamento dos bens, a obra espírita de Kardec, não há outras obras de livros leigos, de literatura e de álgebra que Kardec publicou, mas a obra espírita de Kardec foi avaliada em 30 mil francos. Então era um valor igual ao valor ou patrimonial da obra espírita de Kardec. Leia Revista Espírita mais o Pentateuco kardeciano. Não tinha obras póstumas naquela época. Tá? Bom, agora, então em 1861 começa o anúncio da obra Os Quatro Evangelhos. Ele vai à casa da Emília Collion e vai ter lá o anúncio. Fui, 8 dias depois, voltei à casa de Emília Collion, no intuito de agradecer o acolhimento que me dispensaram por ocasião da visita que eles fizeram para aquela produção mediúnica. Tinha um quadro mediúnico lá em Bordeaux, que estava sendo muito divulgado, e o Rustem foi visitar este quadro mediúnico que estava onde? Na casa de Emília Collion. Por que esse quadro estava lá? Porque a sua filha, Jeanne Collion, de 19 anos, era médium. Médium não só de psicografia, mas médium de pintura. E ela que estava pintando esse quadro. E o senhor Charles Collion, que é o pai dela, o marido da Emília Collion, era pintor profissional. Então ela tinha ali mesmo aquele material, já os pincéis, a tinta, essas coisas todas. E ela pintou um grande quadro. Quando Kardec esteve lá em outubro, Kardec foi na casa de Emília Collion conhecer esse quadro. Como o Rustem foi para a fazenda depois para meditar e escrever o testamento, quando ele volta, ele foi lá conhecer o quadro. O mesmo quadro que Kardec viu, mediúnico, ele também foi lá visitar. Não conhecia Emília Collion. 8 dias depois ele resolve voltar para agradecer o acolhimento. Uma pessoa gentil, cortês. Emília Collion era capitalista, vivia de rendas com o marido Charles Collion, né? Então uma pessoa bem posicionada, etc. Ele vai visitar Emília Collion quando ela é tomada por uma vibração fluídica e começa uma mensagem mediúnica. Incentivada por Rustem, veio a informação de que eles iriam escrever uma obra. No momento que me preparava para sair, Madame Collion sentiu na mão a impressão, a agitação fluídica bem conhecida dos médios, indicadoras da presença de um espírito desejoso de se manifestar. A instâncias minhas, ela condescendeu em se prestar à manifestação mediúnica e no mesmo instante a mão fluidicamente dirigida escreveu. E disse que os dois estavam convidados, ela como médio e ele como compilador, para receber a obra. A obra vai começar então a ser escrita, os 4 evangelhos,
em dezembro de 1861, vai terminar de ser escrita em 1865, Rustem vai ter um ano para preparar e em 1866 ela vai ser publicada. Essa é a história da obra. Vamos lá? Bom, eu ainda queria falar um pouquinho aqui antes da gente passar para essa passagem, da médium Emília Collignon. Ela escreveu não só esta obra de Rustem, mas ela escreveu mais 4 livros sobre educação. 2 recomendados por Allan Kardec, porque ele estava encarnado, e outros 2 depois da desencarnação de Allan Kardec. Ela era diretora de uma creche, ajudava as crianças como espírita, a sua obra era publicada para que a venda da obra ajudasse na formação das crianças na creche. Ela recebeu muitas mensagens que estão publicadas na Revista Espírita e no Evangelho segundo o Espiritismo. Mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo de Simeon, mensagem no Evangelho Espiritismo de Joseph, aquelas mensagens de Joseph, que é o mentor dela, da Emília Collignon, são todas recebidas por Madame Emília Collignon. Logo, a Madame Emília Collignon está no Evangelho segundo o Espiritismo e ela é coautora, juntamente com Allan Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo, porque Bordeaux foi contemplado com 27 mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo, e muitas delas são recebidas por Madame Emília Collignon. Então, quando você abrir o Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec e cair nas mensagens de Joseph, cair lá na mensagem de Simeon e outras, né? Ou você leia sabendo que a médium é a Dona Emília Collignon, ou pula essa mensagem, se tiver preconceito, pula. Então aqui, não, voltando lá. Então aqui eu quero falar sobre o apostolado de Rustem. Conforme que a obra estava sendo escrita, ele vai lá para a sua fazenda e começa na sua fazenda a formar o seu grupo Rustem. Primeiro, na casa em Bordeaux. Diariamente, às 19 horas, ele fazia para os prece para os espíritos sofredores. Na sua residência, todo dia, tinha prece para os sofredores e doutrinação de espíritos sofredores, na casa dele. E, quando ele ia para a fazenda, né, ele tinha lá as sessões da fazenda, aquela que eu falei, que ficava aquela multidão que chegava ao ponto de se reunir no gramado, para ele poder falar. Então, assistimos, diz o senhor Lefreze, que era um advogado, um tabelião, e que era diretor de 2 jornais em Bordeaux, diz o senhor Lefreze. Assistimos no último domingo a uma reunião de espíritas, chegada há pouco à crença regeneradora. Um dos apóstolos mais dedicados da nova doutrina, o senhor Rustem, advogado da Corte Imperial de Bordeaux, recebia naquele dia em sua casa, em sua propriedade do Tribus, os prosélitos que conseguiram chegar àquela região. Então ali vinha gente de todas as regiões, e nós vamos ver aqui já como é que é isso, vinha as pessoas das regiões ali da circunvizinhança, ele reunia, e aos domingos, e depois com a idade, com a doença, passou a ser uma vez por mês, lá naquela sessão no grupo Rustem, como que era, então, aquilo que eu já contei, a reunião espiritual que ele fazia. E aqui nós vamos ver aqui o senhor Eduardo Ferreira. Eduardo Ferreira é um clássico que até hoje existe sobre vinhos de Bordeaux. Vocês sabem que os vinhos de Bordeaux são os melhores do mundo, né? E comercialmente a maior potência de vinho é a França e é Bordeaux, né? E o senhor Eduardo Ferreira fez escola. Até hoje, o seu catálogo de vinhos é o mais respeitado do mundo. E o Eduardo Ferreira escreveu também sobre os grandes de Bordeaux. E o que ele fala sobre Rustem, quando ele escreve dos grandes de Bordeaux? Rustem, discípulo fervoroso de Allan Kardec. Isso que é importante. O advogado diz que ele é discípulo fervoroso. A ordem dos advogados, discípulo fervoroso de Allan Kardec. O senhor Eduardo Ferreira, diária de vinho, vai escrever discípulo fervoroso de Allan Kardec. Então essa ideia de não ser discípulo de Kardec, não ser fervoroso de Kardec, isso não tem nada a ver com a história lá do tempo, com os escritores da época, que está registrado nos livros. Diz o senhor Eduardo Ferreira, discípulo fervoroso de Allan Kardec, levou durante os últimos anos da sua vida numerosos adeptos à doutrina espírita. Então ele convertia as pessoas ao espiritismo. Seja em Bordeaux, seja sobretudo na região de Entre-Demer, lá na cidadezinha de Arby, aonde ele tinha uma comunidade, uma comuna, na localidade de Arby, que ficava na região de Targon, onde ele tinha a sua fazenda. Tudo bem? Bom,
Os espíritas resolvem se reunir para fundar uma nova sociedade em Bordeaux. Estão lá os principais lideranças do espiritismo reunido, entre eles Rustem. O presidente, então, da Ordem dos Advogados levanta, o senhor Augusto Beix, que estava ali sendo o redator da reunião, e diz o seguinte: brinde, depois de brindar as várias pessoas, inclusive Allan Kardec, brinde ao senhor Jean-Baptiste Rustem, o vulgarizador ou divulgador do espiritismo benage. Ou melhor, lá em Arbi, lá naquelas terras, naquela fazenda, porque lá é que o negócio fervia pela multidão que se aproximava. Nós vamos ver já já o que a Revista Espírita vai falar sobre essa multidão. Então eles fazem um brinde a Rustem por ele ser um grande divulgador dessas ideias novas que é o espiritismo. E aqui está a prova. A Revista Espírita, depois inclusive da desencarnação de Rustem, repare que já tinha passado 4 anos da desencarnação de Rustem, isso não havia sido esquecido. 4 anos depois, é a própria Revista Espírita de Allan Kardec, em 1883, na página 363, diz o seguinte: na Gironde, Gironde é a região onde que fica Bordeaux e todas essas pequenas cidadezinhas. Na Gironde, em Lagorrene, em La Salve, em Créon, em não sei aonde, lá, há mais espíritas que oficialmente se poderia reunir em Paris. Tem mais gente nessas cidadezinhas espíritas do que os espíritas em Paris. Todos partidários de Allan Kardec e que Rustem iniciou nas novas crenças. Quer dizer, ele iniciava as pessoas nas crenças e as pessoas eram partidárias de Allan Kardec. Então ele não falava contra Allan Kardec, ele mandava as pessoas seguirem Kardec. Essa multidão que tem mais do que Paris, quer dizer, mais do que Kardec converteu em Paris, Rustem fez nessa região, é a própria revista de Kardec quem fala, e diz mais, ele levou essas pessoas para serem seguidoras de Allan Kardec. E essas pessoas consideravam tanto Kardec como Rustem como grandes mestres venerados. Dúvida em quê? Querem mais? Outra. É o próprio presidente da Sociedade de Allan Kardec, depois que ele desencarnou, seu Paul Lemarie, também no ano de 83, agora em julho, na página 299. Olha o que ele diz: em toda a comarca de Entre-deux-Mers, quer dizer, entre dois rios, onde que abarcava todas aquelas pequenas cidadezinhas, em toda esta comarca, a lembrança de Jean-Baptiste Rustem permanece bem viva, 4 anos depois da sua desencarnação. Os adeptos do espiritismo e aqueles que se interessaram por nossa filosofia, aí se contam aos milhares. Todos se recordam das reuniões em Arbi, nas quais, todo domingo, o antigo bastonário da Ordem dos Advogados discorria sobre o espiritismo, seja no seu salão, seja diante da relva, do gramado, vizinha ao seu chateau, ao seu castelo, à sua casa, e sobre a qual ficavam seus numerosos ouvintes. O terreno foi muito bem semeado. Isso é a informação da Revista Espírita, está à disposição de todos. A única diferença é que aqui está a tradução, porque não existe a tradução, e nós fizemos a tradução, porque o texto está em francês. Bom, a obra então vai ser lançada em 1866. Rustem tinha dinheiro, como eu falei, ele vai escolher em Paris um local maravilhoso para o lançamento da obra dele. A altura, né? Onde que poderia a obra ser muito bem representada e divulgada em Paris. E assim nós vamos ver que não só em Paris, mas no mundo inteiro, o que se tinha de melhor, ele patrocinou para a obra ser divulgada. Aí vocês estão dizendo, mas isso ele fez com a obra dele, de Kardec também, porque ele deixou o dinheiro que valia aquela fortuna para a divulgação, não só na França, mas no estrangeiro também. Então não há divisão, não há diferença. Aqui era como os jornais da época divulgaram a obra dele. Aqui eu peguei um jornal, por exemplo, de Bordeaux, divulgando o lançamento da obra. A obra saiu assim, era em 3 volumes na França. Hoje que são em 4 aqui no português. Mas no francês ela era em 3 volumes. Os 2 primeiros foram lançados no dia 5 de abril de 1866. E o terceiro, que fala sobre João, no dia 5 de maio, um mês depois, em 1866. Então esse foi o lançamento da obra, e aqui está uma revista anunciando a obra.
Kardec também vai anunciar a obra em 66. Olha o que o Kardec vai falar. Esta obra compreende a explicação e interpretação dos evangelhos, artigo por artigo, com a ajuda de comunicações ditadas pelos espíritos. É um trabalho considerável e que tem para os espíritos o mérito de não estar em nenhum ponto em contradição com a doutrina ensinada no livro dos espíritos e no livro dos médios. E as partes correspondentes às que estão em sentido análogo lá também no Evangelho segundo o Espiritismo. Então bate. Tudo que está no livro dos Espíritos, no livro dos Médios, no Evangelho segundo o Espiritismo, bate com a obra de Rustem, é o que anuncia o próprio Kardec. Agora é Kardec falando, nós não podemos agora até questionar uma coisa dessa, né? É importantíssima essa colocação. Aqui está a obra, em 1866, aonde que ela foi publicada, aliás, numa das gráficas mais importantes da época, onde se publicavam os jornais que mais discutiam contra a monarquia para a implantação da república. Era o que se tinha de melhor em termos de gráfica no sul da França. Então ele escolheu o melhor para a gráfica, escolheu o melhor para o lançamento da obra em Paris e nas outras localidades, né? Em Bordeaux. Aliás, quem distribuía a obra dele em Bordeaux era o senhor Ferré, que eu disse para vocês que distribuía, né, os seus livros maravilhosos sobre vinho. Então chegava na mão do que se tinha de melhor, de condição para entender e divulgar a obra. Bom, agora o segundo encontro com Allan Kardec, que foi em 1866. Em 1867, Kardec volta a Bordeaux, faz uma outra viagem a Bordeaux. Essa é a terceira vez que ele visita Bordeaux. Ele teve em 61, teve em 62, teve em 67. E agora eles vão estar juntos mais uma vez. E num banquete, na sociedade, em certa altura do discurso, nós temos o discurso na íntegra que está publicado aqui no livro. A presença de Kardec, inclusive da Madame Allan Kardec, inclusive da presença de Elizabeth Rustem e de outras mulheres, a presença da Madame Kardec, que foi com o nosso codificador, em certa altura do discurso longo de várias páginas, vai ser dito, após vários outros discursos pronunciados pelo Sr. Joaquim Filho, Pichon, Dubois, e tal, os brindes aos propagadores do Espiritismo de Bordeaux, ao senhor Rustem e aos espíritas pobres que não puderam assistir ao banquete. Uma coleta é feita para os pobres sem distinção de raça, de nacionalidade nem de culto. É interessante que eles fazem um outro brinde para Rustem, como divulgador do espiritismo, agora na frente de Kardec, na frente de Rustem, brindam ele, Kardec levanta, brinda também a Rustem, o próprio Kardec brinda a Rustem, na presença dele de Madame Boudet. Mas, repare, e começa a coleta para os pobres. E na hora que vem a coleta para os pobres, sem distinção de raça, nacionalidade e de culto, quando a gente pega o estatuto, o testamento do Rustem, está lá, deixa aos pobres, sem distinção de raça, nacionalidade e culto. As frases são as mesmas. Podemos dizer até que quem comandou a coleta, não podemos provar, mas podemos imaginar pelas palavras que quem comandou foi o próprio Rustem. Aliás, estava ali o representante da fé, e nada melhor do que um vivenciador da fé para comandar o trabalho de caridade. 85 francos foram recolhidos, evidentemente que Allan Kardec deu a colaboração dele, não se sabe quem foi que deu, porque foi anônimo, e aí foi encaminhado aos necessitados. Kardec ficou tão feliz que divulga nas páginas da Revista Espírita. Disse que estava num banquete em família, é o que escreve Kardec. Não tinha animosidade, era um banquete de família. A família espírita estava reunida, diz Kardec na Revista Espírita. Aqui, Kardec então vai escrever a Gênesis em janeiro de 1866 e vai fazer um comentário agora não sobre a obra de Rustem, mas específico sobre o corpo fluídico. Sem entrar em detalhes, diz ele, o corpo fluídico não pode ser considerado radicalmente impossível. Ponto. Acabou. Ah, porque tal coisa, porque não sei o quê. São caminhos. Frase definitiva, engessada. Não pode ser considerado impossível. Mas também pode ser assim, Um pesquisador não frequentava a reunião de materialização, nunca viu, estava pesquisando assim. Então também pode ser assim, pode ser assim. Ponto. Mas não é impossível. Está lá. É isso que é o peso.
resto é detalhes. Caminhos, pesquisa, dúvidas, questionamentos naturais de um homem voltado para a racionalidade. A obra então atravessa o Atlântico e chega ao Brasil, como Rustem fazia. Rustem se comunicava com o mundo inteiro, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, sabia de tudo que passava. Estudioso profundo do espiritismo científico. Há um outro livro que foi distribuído, que estava na pasta, um amarelinho, que nós publicamos. Ali vocês podem ler, que vocês vão ver como ele se relacionava com o mundo inteiro. E aí quando ele recebia também jornais do mundo inteiro. Jornais, principalmente os espíritas e os espiritualistas. Ele recebia, e aonde ele sabia que fundava uma instituição, ele mandava a obra dele. Mandava com uma carta se apresentando de forma muito humilde. Não sou o autor, sou o organizador. O autor são os espíritos. A obra está aí como uma contribuição mediúnica ao Evangelho de Jesus. E oferecia gratuitamente a obra. Assim foi que em 1865 é anunciado nas páginas da Revista Espírita a fundação do Grupo Familiar do Espiritismo pelo seu Olímpio Teles de Menezes em Salvador, Bahia. Aliás, o 6º congresso vai ser ano que vem em Feira de Santana, na Bahia. Lá nas terras de Olímpio Teles de Menezes, que foi quem trouxe Rustem para o Brasil. Mas ele então sabe da fundação desse centro, que é o primeiro centro do Brasil, Grupo Familiar de Espiritismo, e que depois de 69 ele vai fundar o primeiro jornal, o Écolo de Além-Túmulo. O que Rustem faz? Pega uma cartinha, pega a obra e manda para o Luiz Olímpio Teles de Menezes, advogado e deputado. O Luiz Olímpio Teles de Menezes então vai publicar no Écolo de Além-Túmulo, em maio de 1870, a carta e a obra de Rustem, uma síntese, inclusive o prefácio na íntegra, de várias páginas de Rustem. E vai ser então não só o primeiro a agasalhar Rustem no Brasil, mas o primeiro a divulgar. Logo ele, Olímpio Teles de Menezes, que é convocado por Ismael para fundar o Espiritismo no Brasil. Começa-se tudo muito bem. Depois, nós temos o seu Casimir Letot, francês, que fundou a escola francesa no Rio de Janeiro, intelectual, amigo de Kardec. Ele escreve o primeiro livro espírita na América Latina. Não é no Brasil, na América Latina. Os tempos são chegados, é o nome deste livro. E quando ele escreve o primeiro livro espírita, quem ele cita? Rustem, o grande advogado de Bordeaux. Então, no primeiro livro espírita publicado no Brasil, pelo intelectual francês que morava no Rio de Janeiro, fundador da Escola de France, no Rio, está lá a citação de Rustem. E agora o senhor Carlos Travassos, o Fortúnio, aquele que apresentou a Bezerra de Menezes o Espiritismo. Porque Carlos Travassos era médico e foi o tradutor das obras de Kardec, entre elas, a partir de 1875, do Livro dos Espíritos. E quando ele traduziu o Livro dos Espíritos, ele, como médico, doou para o seu colega. Bezerra de Menezes leu e diz, já era espírita de berço. E depois vai ser o grande consolidador da obra de Kardec e Rustem no Brasil. Bezerra de Menezes, apóstolo, que veio nesta missão precisa de fixar Kardec e Rustem em harmonia no Brasil, fundando o espiritismo cristão evangélico nas nossas terras. E então o Carlos Travassos, tradutor, estudioso de Rustem, porque o primeiro centro na capital do Rio de Janeiro era o Grupo Confúcio, onde que se estudava Rustem. Carlos Travassos era de lá, era humilde porque assinava com pseudônimo de Fortúnio, igual o Bezerra que assinava com pseudônimo de Marx. Ele vai traduzir as obras de Kardec e na tradução de obras de Allan Kardec ele puxa a nota de rodapé e botava na obra do Livro dos Espíritos, por exemplo, informação dos 4 evangelhos de Rustem. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, na escala espírita. Quando vem a escala espírita e chega o espírito puro, ele diz, escala espírita, aqui só se entende isso com a queda espiritual na obra Os 4 Evangelhos de Rustem, etc. Tudo bem? Então, repare, eu não vou citar mais nomes, mas eu estou falando apenas que como chegou o Espiritismo no Brasil. O primeiro fundador do Centro Espírita e Jornal, Rustem. Primeiro escritor de livro espírita no Brasil, Rustem. Primeiro tradutor das obras de Kardec no Brasil, Rustem. Pronto, está tudo muito bem alicerçado. Rustem ainda estava vivo e em 1875 ele manda publicar a obra na Espanha.
Por que na Espanha? Porque na época o espanhol era a língua mais falada no mundo. E a Espanha era rica em catolicismo, logo é rica em cristianismo, então é muito bom a obra lá porque teria penetração. Ele banca, em 1875, porque ele ainda estava encarnado, a tradução da obra na Espanha. É interessante que até hoje a Espanha publica a obra de Rustem. Se você quiser chegar lá na editora Humanitas, na Espanha, você compra a edição da obra de Rustem. Aliás, acabamos de comprar, o Júlio fez essa caridade. Obrigado, Júlio. E até hoje é vendida lá em espanhol. Ou não? Bom, a desencarnação de Elizabeth Rustem. No dia 8 de novembro de 1878, desencarna a dona Elizabeth. Era a sua grande companheira de obras de caridade, a sua querida Elizabeth, né? O Rustem não vai aguentar muito. Ela desencarna no dia 8 de novembro de 78, meses depois, no dia 2 de janeiro, ele parte, né? Menos de 2 meses depois. Ele desencarna. Aí precisava rever o testamento. Vamos ver como é que ele vai fazer. Mas desencarna e vai dizer o senhor Batar no discurso do enterro do Rustem. 2 meses depois, né? Ele lá no enterro do Rustem, o senhor Batar, o advogado, vai dizer assim: conduzimos ao lugar de repouso os despojos mortais da companheira de sua vida e de suas obras, agora, 2 meses atrás, como se não pudessem viver separados, diz o senhor Batar. Então ele esteve lá também no enterro da esposa, né, do Rustem. Bom, ele então faz o segundo testamento. Lembra que ele tinha deixado tudo para a mulher? Tinha algumas coisas para acertar, mais ainda, tinha algumas coisas para acertar e principalmente que nesse período ele tinha mais dinheiro, tinha mais gente ainda que poderia ajudar. Vamos ver como é que ele fez. Mantenho o meu testamento holográfico datado de 1º e 2 de dezembro de 1861, salvo apenas modificações e mudanças que resumo nos atuais, no atual. Ou melhor, mantenho tudo que eu escrevi lá, não altero nada, quer dizer, tudo que eu deixei para Kardec, toda aquela informação, mantenho tudo. Só o que eu acrescentar nesse agora é que são mudanças, que são acréscimos. Ele não retira nada, ele acrescenta. Vamos ver alguns detalhes. Dona Emília Colhon, lembra que eu falei que ela escrevia obras sobre educação? 2 foram na época de Allan Kardec e 2 depois que Allan Kardec tinha desencarnado. E ela tinha creche, ela ajudava a creche, lutava com dificuldades. A França estava passando por muito problema de dinheiro, porque teve a guerra com a Prússia. A Prússia, Bismarck invadiu Paris. Paris teve de ter um governo de transição, um governo militar. As despesas com a guerra, com a derrota, foi tremenda. Lá não se tinha dinheiro. A Dona Emília Colhon chega a escrever na Revista Espírita de Allan Kardec: falta condições, não se pode dar um franco para comprar um livro para ajudar as crianças da creche. Ela teve de fazer caridade ajudando as crianças na creche dos maçons, porque o espírita e a França em si estava sem dinheiro. Ele então, sabendo disso, diz lá a passagem: dou e lego à senhora Colhon na sua qualidade de presidente da obra dos aprendizes, porque ele não só ajudava crianças, mas ajudava as meninas de rua a ter um trabalho profissional para depois viver do seu trabalho e não precisar se prostituir e viver na rua. Então, dou e lego à senhora Emília Colhon na sua qualidade de presidente da obra dos aprendizes, obra das lojas maçônicas. Ela então trabalhava lá nas lojas maçônicas, a quantia de 3.000 francos, encarregando-a de fazer a aplicação na obra de conformidade com as regras e estatutos que regem a maçonaria. Quer dizer, não quer impor nada à maçonaria, que o dinheiro é dado e administrado como segundo as regras da maçonaria. Por que isso? Porque os maçons não gostavam dos espíritos. Maçom gosta de irmão maçom. O espiritismo vai mais que a maçonaria. Escreve Kardec numa das cartas que prova que ele não era maçom e que nós temos na nossa biblioteca, na nossa pesquisa. Diz Kardec: o espírita vai além, porque para ele todos são indistintamente irmãos. E os maçons, quando se doava alguma coisa e se dizia que era dos espíritos, como a Emília Colhon fez doando um berço para as crianças, e dizendo que a doação era dos espíritos, os maçons não aceitavam. Então ela tirou o rótulo que era dos espíritos, aí eles aceitaram.
O importante é o berço, né? E não o rótulo. A gente não tem que saber doar com a mão direita e a esquerda não saber o que a direita fez, não é assim? Então foi assim que a dona Emília Icolion fez. Por isso que ele diz, segundo as regras da maçonaria, não quer impor nada. Bom, e ele estava lúcido para escrever esse testamento, porque a dona Elizabeth Rustem morreu no dia 8 de novembro. Ele vai escrever esse segundo testamento no dia 25 de novembro, vai morrer no dia 2 de janeiro. Estava lúcido. Então, para ele se garantir, ele chama o tabelião, chama testemunhas, e repare o que o tabelião escreve no segundo testamento. Aqui é o tabelião escrevendo. Senhor João Batista Rustem, advogado junto à Corte de Apelação de Bordeaux, antigo presidente da Ordem, residente na Rua Bordeaux, Rua Simeon, número 17, doente do corpo, mas são de espírito, quer dizer, lúcido, profundamente lúcido, sabia de tudo do que estava fazendo, só estava doente do corpo. Vamos lá? Aqui então ele desencarna, está a certidão de óbito dele. Sigamos. Aqui está o túmulo. O túmulo, uma vez escreveram para mim, um dos críticos, no túmulo de Allan Kardec tem o nome dele, na do Rustem não tem. Qual é a prova? Né? Isso é uma coisa assim tão fraca, né? A prova está no documento que o cemitério manda, e em várias vezes, com o nome de todos que foram enterrados ali. Nem todas as covas têm o nome lá da pessoa. Além do mais, ela nem pertence ao jazigo da família Rustem, sim da família Gautier, que era mais rica, na qual Rustem e os seus familiares, Rustem, foram enterrados nesse jazigo. Algo simples, um que passa e que tem a relação de todos que foram enterrados, e ele está enterrado lá. Tá certo? Agora até uma instituição de Brasília mandou botar uma placa lá, ao grande missionário Rustem. Mas deixemos, né? Senhor Ariston, coisas de Brasília, né? Sigamos. Olha que a revista fala então da desencarnação do Rustem. É a revista de Kardec falando sobre a desencarnação de Rustem. Ele ensinou pela palavra e pelo exemplo. Humilde de espírito e de coração, sempre deu generosamente do que tinha aos que não tinham. Ficai certo. Dizia nas reuniões mensais a que presidia lá em Tribis, né, na sua fazenda, que para o outro mundo não se leva senão aquilo que se deu, e que aquele que dá é quem tem que agradecer. Olha a frase de Rustem. Não é obrigação, é alegria dar. Quem doa, quem faz caridade é quem agradece. Bom é fazer caridade. Esse era o pensamento de Rustem, é assim que ele é despedido na sua desencarnação. Fez-se assim um grande vazio em nosso meio, onde gostávamos de ouvir sua palavra persuasiva, convincente e simpática. Era um bom orador. Convida ele para o próximo congresso. Oi? Está convidado, né? Está convidado. Oi? Está convidado para esse, né? Vamos ver se ele te pega, ô Crispim. Não é? Você vai fazer a última palestra, vamos preparar o nosso à tarde. Faz uma entrevista com ele. Já conseguimos ontem uma entrevista inédita, né? Muito bem. A obra foi traduzida em alemão. Está aqui, nós fomos também à biblioteca na Alemanha, conseguimos a obra, só que está a primeira página, né? A obra foi traduzida no inglês. Aqui eu quero fazer aqui um parênteses. A obra foi traduzida no inglês pelo senhor W.F. Kirby. É um pesquisador na área da evolução e da biologia. Darwin, no seu livro A Teoria das Espécies, tão citado hoje aqui na palestra do Gilberto, quase que eu levantei para falar. Darwin, neste livro, cita o Sr. Kirby algumas vezes, que era especialista em insetos. Então é esse cientista quem traduz a obra de Rustem para o inglês. E quando ele traduz a obra de Rustem para o inglês, quem faz o prefácio da obra em inglês é ele, juntamente com a senhora Anna Blackwell. Quem era a senhora Anna Blackwell? É a tradutora das obras de Kardec para o inglês. Ela queria também traduzir a obra de Rustem para o inglês. Pediu recursos, a Revista Espírita da França publica, ela precisa de recursos. Foi ajudada com os recursos. Rustem vai deixar dinheiro para ajudar a publicação. Ela então vai procurar um cientista, alguém especializado, porque a obra era técnica demais. E além de Anna
Joanna Blackwell. Ela então chama um cientista, e o cientista, quando faz o prefácio, em certa altura diz assim: em termos de evolução, essa obra é perfeita, porque ela acompanha o que a ciência fala. Em termos de evolução, gente, a teoria das espécies de Darwin. Em termos de evolução, diz um próprio cientista desta área, tradutor, ela acompanha o que a ciência fala. E no caso das materializações, fenômeno tão conhecido, repare que quem começa a estudar as materializações são os ingleses, lá naquela comissão em que fazia parte William Crookes, e que o Wallace, que foi citado aí, fazia parte da comissão. Quando ele cita materialização neste prefácio, ele diz assim: e na materialização que ele antecedeu, mostrando o modus operandi. Quer dizer, a obra de Rustem antecedeu, falando daquilo que os cientistas vão descobrir, e ele mostrou no livro o modus operandi, quer dizer, como funciona uma materialização dada pelos espíritos. A religião chegou na frente da ciência, a revelação no caso. Então aqui está a obra em inglês, aqui está a obra em italiano, traduzida pelo senhor Conrado Baruzzi, e que se encontra na Biblioteca da Bolonha, onde que nós recebemos a obra. O senhor Conrado Baruzzi era poeta, escritor, morreu pobre, com muita dificuldade, muita doença. É um inferno, é uma luta, né? Um homem de bem, e com dificuldade, traduziu toda a obra em italiano, um prefácio lindíssimo, falando da beleza de trazer para a Itália pensamento assim tão revelador. A segunda edição da obra na França, publicado pelo discípulo de Rustem, Jean Guérin. Em 1882 sai a segunda edição da obra de Rustem na França, quer dizer, uma segunda tiragem da obra de Rustem na França, porque o miolo é o mesmo, só houve um incremento na divulgação da obra. A obra saiu na Tchecoslováquia. Essa daqui é interessante, porque ela antes saiu em cadernos na década de 80, em caderninhos que as pessoas compravam, vários caderninhos. Depois, no início dos anos de 1900, saiu em 2 volumes. E depois, já na década de 30, em 1928 e 1930, sai mais, agora, então, 1928 e 30, né, sai mais uma vez os 2 volumes. Aliás, um desses volumes de 1828 e 1830 foi descoberto aqui em Franca, e o nosso Felipe Salomão aqui, que recebeu esse volume e fez uma doação à Federação Espírita Brasileira. Mas lá na biblioteca na Tchecoslováquia, onde que nós nos correspondemos, nós recebemos todo esse material. Primeiro os caderninhos, a edição da primeira década dos anos de 1900, e depois esses 2 volumes dos anos 28 e 30. Então a obra na Tchecoslováquia rodou o mundo. Não é nada disso que se fala por aí, de que a obra não é conhecida. Está no mundo. Ela também chega aqui no Brasil. Aqui no Brasil eu quero dar aqui um esclarecimento. Ela chegou aqui no Brasil, eu falei para vocês, através do grupo da Bahia. Depois ela veio para o grupo Confúcio no Rio de Janeiro, que era a capital do Império, né? E ela então começava a ser lida e traduzida. Quer dizer, na hora da palestra alguém lia, traduzia direto do francês e explicava para o público, né? O senhor João Oncal, que era um dos participantes do grupo Espírita Fraternidade, na qual Bezerra de Menezes frequentava, onde ele pega as mensagens de Allan Kardec e vai pelo Brasil divulgando a unificação do Espiritismo. Lá se estudava Rustem, o senhor João Oncal lia, traduzia ao vivo e explicava para o público. Depois, o senhor Francisco Raimundo Everton Quadros. O Raimundo Everton Quadros foi o primeiro presidente da Federação em 1884, quando a Federação foi fundada. Ele traduziu a obra de Rustem. Ele era Marechal Raimundo, que foi da Guerra do Paraguai, mas quando chegou em 89, ele teve de ir para o interior do Brasil. Aí ele sai da presidência de 84 até 89, e quem assume é Bezerra de Menezes no lugar dele. E o senhor Francisco Raimundo Everton Quadros, ele que traduziu então a obra de Rustem, e quando chegou no dia 15 de janeiro de 1898, Dr. Bezerra manda publicar no Reformador, em série, essa tradução de Francisco Raimundo Quadros. Está aqui a primeira página da tradução de Raimundo Everton Quadros no Reformador, precisamente no dia 15 de janeiro de 1898. Por iniciativa de Bezerra de Menezes, que nessa época era presidente com carta branca da Federação Espírita Brasileira. Então é assim que a obra foi traduzida para o país.
Depois ela foi outra vez traduzida por um outro companheiro em 1909, sai a primeira edição em livro, e até hoje nós temos edição. Agora nós já estamos na 9ª edição da obra de Rustem. Então a primeira edição foi em 1909. A federação divulgava no Reformador, as pessoas podiam participar, pagar financiado. Era cara a obra, evidentemente, porque ela era publicada em Portugal. Depois vinha de Portugal para cá. E assim a obra chegou aqui, né? Então essa é a primeira edição. Tem 100 anos, né? Hoje estamos comemorando 100 anos, muito bem. Muito bem lembrado. Continua, saiu agora, nós estávamos lá em Volta Redonda, ano passado, no 4º Congresso Rustem, e para nossa alegria nós vimos a 9ª edição lá com a capa antiga, não importa, mas uma 9ª edição já agora de 2008 da obra de Rustem. Então aquilo que estava faltando para aquele seu congresso que você fez em Brasília, que a gente queria ter a obra lá para ser vendida e divulgada, e estava em falta, hoje não está mais, porque está divulgada. R$40 o site da Prêmio para a obra. Mas independente disso, ela está na internet, gratuitamente. Você pode entrar na página da Casa de Bezerra de Menezes, da Rua Bambina, ela está à disposição de todos. É bom que pela internet você pode fazer pesquisa fácil, você bota um nome qualquer, né? Você bota assim, Jesus, Tiago, Maria, e aí vai listar todas as páginas, todas. Então é uma pesquisa rápida, é uma coisa interessante. Bom, conclusão. Bacana, senhor Felipe? Então, a conclusão, vamos lá. A obra de Rustem está absolutamente dentro do contexto da revelação espírita. Essa é a conclusão que nós chegamos. Sendo esta última um prolongamento segundo a modernidade dos tempos das revelações evangélicas e mosaicas. Então, está tudo dentro de um bojo. Moisés, Jesus, o Espiritismo, e dentro do Espiritismo a revelação é progressiva, continua com Rustem e outros, e agora com o Balde, etc. Chico Xavier. Está dentro do contexto. Simplesmente o que mudou foi a linguagem para acompanhar a modernidade. Diz então a Revista Espírita, é o senhor Lemarri se despedindo, que ele vai desencarnar em 1901. Ele já se despedindo, 30 anos dirigindo a Sociedade Espírita de Paris, 30 anos dirigindo a Revista Espírita de Kardec, foi o legado que foi dado a ele. Ele resolve fazer essa declaração. Diz o senhor Lemarri: o ensino dos Espíritos contém integralmente a moral evangélica. Aquele que quiser abundantemente fazer prova disso, de que no Espiritismo se tem o Evangelho, deverá ler Allan Kardec em todas as suas obras, Camilo Flammarion, Gabriel Delany, Rustem, Leon Denis. Em todas estas obras se apresentará o mesmo caráter de moral evangélica, o mesmo selo da moral do Cristo do Decálogo. E vocês poderiam dizer assim, mas por que essa citação? Ora, porque em 1938, o Humberto de Campos, através da psicografia do Chico Xavier, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vai citar precisamente isso, que Allan Kardec foi enviado pelo Cristo Moral Evangelho para fazer o trabalho do Espiritismo, e que ele seria coadjuvado pelo Flammarion, Gabriel Delany, Rustem e Leon Denis. Informação dada por Chico Xavier em 1938, mas que já 30 anos antes, concorda? 40 anos antes, o Lemarri já tinha dito. Olha de onde que é a fonte. Já se tinha dito isso, não foi novidade do nosso Humberto de Campos, nem da mediunidade do Chico Xavier. Na França já sabia disso, que a moral evangélica está em todos eles, se bate. E quem quiser saber, diz Lemarri, com toda a sua experiência de 30 anos dedicado à direção da Revista Espírita da Sociedade de Kardec, quem quiser saber, basta ler. O nosso problema é isso, falta ler. Só isso. Para fechar então, enganei vocês, não era a conclusão, mas isso é assim mesmo, é uma técnica, não é isso? Uma técnica. Então,
para fechar, eu queria contar esse caso aqui para vocês. Está na Revista Espírita de 1883. Esse fato aconteceu em novembro. Não precisam ler, não precisa se preocupar. Eu vou dizer o que é. Eu trouxe em francês para vocês verem que está lá mesmo. Esse fato aconteceu em novembro de 83, então foi publicado na frente, né, em dezembro, na Revista Espírita. O que é? Allan Kardec sempre fez, desde 1864, a reunião no Dia dos Mortos, 2 de agosto, para comemorar o Dia dos Mortos, que ele dizia que é o dia espírita, para mostrar que não existe morto, só existe vivo. Então ele fez nesse 1864 um discurso belíssimo, falando da união de pensamentos. Aliás, nessa primeira reunião, em 1864, se manifesta lá, através da mãe do Gabriel Delany, esposa do seu Alexandre Delany, amigo de Kardec, que deu passe em Kardec depois que ele desencarnou, no corpo de Kardec. A senhora Alexandre Delany, lá nessa reunião de 64, quando foi instituído isso por Kardec, quem vai se comunicar lá é a mãe de Emílio Collion. Está lá na Revista Espírita. Kardec publica isso lá, está lá. Olha que coisa interessante. Mas, voltando. Em 83, Kardec, então, vai morrer em 69. Por enquanto que ele dirigia a sociedade, ele dirigia essa reunião, ele que presidia. Com a desencarnação dele, quem passou a presidir? A Madame Amélie Boudet. Ela foi dirigindo até o ano de 82. Foi a última que ela dirigiu, porque ela vai desencarnar em janeiro de 83. Como a festinha espírita é em novembro, ela desencarnou em janeiro. Foi a primeira vez, então, em 83, que ela não estava presente corporalmente, como diz aqui. Ela não estava presente corporalmente. Corporalmente. Porque ela estava lá. Ela e o marido dela, o Allan Kardec, está aqui, ó. Os médios viram, eram 15 médios presentes. Estava ela, estava o marido dela. Tinham vários outros companheiros e Rustem também estava presente. Revista Espírita fala que no plano espiritual, em reunião fundada por Kardec, e agora no plano espiritual dirigido pela mulher dele e por ele, presidente, no plano espiritual, Rustem junto. Então até lá continua tudo igual. Do lado de cá, do lado de lá, basta saber e querer ler. Está tudo aí. Só depende da gente. Teu coração na casa de serviço de Jesus. Só depende da gente. Está aí. Então, é Ele. A causa de tudo. O grande entrevistado de ontem e presente hoje. É Ele. Ele que inspirou Kardec. Ele que inspirou Rustem. Ele que inspirou esse congresso. Ele que inspira a Franca Querida na sua obra do bem. E eu me lembro que, Felipe, em fevereiro de 80, eu tive aqui, em fevereiro de 80, aqui precisamente nesse auditório. Estava com o Newton Boechat, o Newton foi fazer com o Felipe uma atividade em outro lugar. Estou vendo da passe, né, Felipe? Foi fazer uma atividade em outro lugar e eu entrei aqui com a dona Aparecida Novelino e o doutor Tomás Novelino. Ele me levou ali atrás, na oficina dele, onde ele aprendia a fazer e fazia com as suas ferramentas salto de sapato, que foram os primeiros recursos que ele tinha financeiramente para depois começar a construir a obra assim do bem. Nós vimos lá, aqui atrás, ainda existe essa oficina, né? Então o doutor Tomás Novelino, com aquela sua maturidade, com aquele Cristo vivo no coração, esse Cristo que nos conduz, nos mostrou isso e disse, ali fazendo, olha, salto de sapato. Estamos aí hoje sendo abrigados por isso, né? Salto de sapato, olha que coisa. Aí eu entrei aqui com a dona Aparecida Novelino. Lotado de crianças, auditório lotado das crianças aqui da escola. A criançada toda falando. Parecia muito mais do que palestra de Ariston. Aquela criançada toda aqui. A dona Aparecida chegou. É a presença do Evangelho, né? Silêncio. Um silêncio respeitoso, querido. Ela faz a prece
e fala para mim assim: está aqui um companheiro do Rio de Janeiro, são 80, 29 anos atrás. Está aqui um companheiro do Rio de Janeiro que vai falar para vocês. Pode falar. Eu olhei para aquelas crianças. Tinha de falar, né? Para as crianças. E eu disse assim: meus amigos, minhas amiguinhas, João Evangelista era amiguinho de Jesus. Era o mais novo dos amiguinhos de Jesus. Quando ele ficou muito velhinho, ele tinha uma barba branca, a barba dele era comprida, branca. E ele ficava assim fazendo carinho na barba. Pegava a barba, esticava. Aí as crianças começaram a fazer assim com a barba. Aí eu ouvi que as crianças estavam assim, eu dei corda. Eu falei: como é que ele fazia? Aí ele falou assim, eu falei: comprei essa criançada. Ele fazendo assim com a barba. E aí ele falava: filhinhos, amai-vos uns aos outros. No outro dia ele ia pregar: filhinho, amai-vos uns aos outros. E depois passava em outra pregação, anos depois. O que ele falava? A criançada toda: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Eu falei: tá no papo. E ele fazia assim com a barba. Então, um dia ele foi pregar. E Policarpo, que era o seu grande discípulo lá em Éfeso, não foi com ele. Ele disse: você não vai hoje lá na pregação? Ele falou: eu não vou não, João. Eu já vou lá há tantos anos te acompanhando, você só fala a mesma coisa. Filhinho, parece até Jorge Dama, eu só faço essa palestra. Todo congresso eu faço essa mesma palestra. Filhinho, amai-vos aos outros. Então é sempre a mesma coisa, eu não vou não. Se tivesse um tema diferente, diz Policarpo para João, eu iria, a criançada riu. Aí João fazia um tema diferente. Olha só, deixa eu te falar uma coisa, Policarpo. Eu vi Jesus tirar Lázaro do túmulo. Eu vi quando ele curou o cego Bartimeu na entrada da cidade de Jericó. Eu vi quando ele, com 5 pães e 2 peixes, 5.000 homens comeram, fora as mulheres e as crianças, ainda sobraram 12 cestos. Eu vi Jesus ressuscitado. Ele apareceu para Tomé e disse: Tomé, coloque a mão aqui, porque um fantasma não tem carne e ossos como vede que eu tenho. E pegou mel, e pegou pão, e pegou peixe e comeu na frente de todos. Eu vi tudo isso, Policarpo, e a única coisa que me falta, e que eu vejo que falta não só a mim e a todos, é: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Essa é a mensagem do Evangelho. É isso que nos falta. É isso que está além da obra de Rustem. Que para o nosso bem tem que viver no nosso coração. É isso que vai nos oxigenar. É isso que vai fazer criar o tal fósforo na nossa alma, para a gente ter uma biologia do futuro, para sermos novas criaturas em Cristo, como nos recomenda o apóstolo Pedro. Só depende de nós. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Dizem que houve no Oriente um ser, outrora, que sendo espiritual fez-se homem, embora, e entre os grandes de então, das leis, os sábios, sem consultar os falsos alfarrabos, foi mestre, sendo humilde nazareno, concentração astral que a ciência encerra, ele desceu iluminando a terra e a fé pregando, a fé que nos consola, ele, o Cristo, era o verbo, era uma escola, verbo, sol, clarão, verdade, voz do Cristo, visão dos céus, como há de passar o ser humano sem ter luz, se és estrela, se és farol, se és Jesus. Minha alma, pois vos pede, vos implora, vós que viveis errando lá por fora, fugindo do dever, manchando a história, entrai, que o movimento da querida Franca, divulgando Rustem, a luz abençoada de Allan Kardec, alicerçada no segmento das revelações sucessivas de Moisés e Cristo, nas bênçãos desta escola que nos abriga, nas vibrações queridas de Aparecida e Tomás Novelino. É luz, é paz, é amor, é glória. Fique com Deus.